Há apenas algumas semanas atrás, não sei se vocês tiveram conhecimento, na Inglaterra veio uma notícia. Uma notícia que, de alguma forma, pode ser surpreendente, pode eventualmente admirar-nos ou até chocar-nos. 2 homens foram condenados a 4 anos de prisão. E se eu vos dissesse só isto, vocês não iam... Ok, todos os dias é condenado a gente. 4 anos de prisão. Mas o que é que eles terão feito? Bem, eles foram condenados a 4 anos de prisão porque cortaram uma árvore. Não era uma árvore qualquer, sabem? Ela era uma árvore centenária. Ela chama-se Sycamore Gap. Já tinha mais de 200 anos. Eu acho que ninguém aqui tem mais de 200 anos, por isso ela era mais velha do que vocês. Não tenham dúvidas. Comparados com aquela árvore, vocês são todos uns jovens. Todos. Até o Samuel, imaginem. Ela situava-se ali junto, lá no norte. Ela foi reconhecida por muita gente. Porquê? Porque ela serviu de cenário a um filme, ao Robin dos Bosques. Quem ouviu falar já do Robin dos Bosques, há cenas em que se passam exatamente nesta árvore. E, do nada, numa ação... Bem, a gente imagina como é que eles estariam para cortar aquela árvore, não é? E cortaram a árvore. Resultado, foram condenados a 4 anos. E talvez esta notícia, eu trago-vos por aqui, para nos fazer refletir a importância que nós damos a quê? Esta é fácil, não é? Então o Emanuel acertava. A importância que nós damos às árvores. Vocês sabem que nós cá em Portugal temos uma das árvores mais antigas do mundo. Sabiam disso ou não? É uma? Como é que vocês sabem? Muito bem. E quantos anos tem? Quando é que nasceu? Bem, quando nasceu, vocês não sabem de certeza porque ninguém sabe, mas aponta-se para uma idade de 3.350 anos. Eu até escrevi aqui 3.350 anos. Bem, se vocês se comparam jovens relativamente a uma árvore de 200 anos, agora imaginem quão jovens vocês são relativamente a uma árvore de 3.350 anos. Ela encontra-se lá em Monchão e é efetivamente então uma oliveira. Imaginem, só para terem em perspectiva, quando esta árvore começou a brotar e a crescer, ela já tinha mais ou menos na altura do rei Salomão, quando começou a construir o templo. Por isso é uma senhora já com alguma idade. E é isto, vocês já perceberam que hoje vou falar-vos sobre árvores. Eu não vos vou dar uma aula sobre árvores nem de biologia, porque não tenho competência nem conhecimento para isso, mas vou tentar levar-vos a refletir e possamos fazê-lo juntos sobre o significado que as árvores possam ter na nossa vida. Eu não sei se passa convosco, mas de uma forma geral toda a gente gosta de árvores, é ou não é? Aliás, uma casa, se for para o mercado para ser vendida e se tiver lá um espaçozinho verde com umas árvorezinhas de fruto, ela vai ser mais barata ou mais cara do que uma que não tem nada? Mais cara, é logo. Nós gostamos do verde, nós gostamos das árvores, temos uma certa, se quiserem, uma certa admiração pela árvore, porque ela filtra o ar, porque ela nos dá frutos. Aliás, se nós pedirmos a uma criança, eu não vou pedir à Beatriz nem à irmã, está bem? Mas sabem aquelas crianças, quando começam a desenhar, lembram-se, quem tem netos, lembram-se dos vossos netos começar a desenhar? Normalmente, e os pais também, que tiveram crianças pequenas, quando eles começam a desenhar, o que é que eles começam a desenhar? Normalmente desenham o pai, a mãe, às vezes um cão, é ou não é? Uma casa, a casa... um quadrado com um triângulo em cima e está feita a casa e umas janelinhas. Depois o que é que tem? Tem que ter uma chaminé. E normalmente a chaminé tem que estar a deitar fumo. Depois, o sol. O sol é fácil de desenhar. Eu sou muito mau a desenhar, mas até um sol, assim com umas coisas à volta, eu consigo desenhar. E normalmente nestes desenhos, o que é que está também lá? Uma árvore. Porquê? Porque nós desde muito cedo nós somos levados a refletir.
da importância das árvores na nossa vida. Nós, no papel que usamos para escrever todos os dias, precisamos de árvores. Nas camas em que nós nos deitamos, normalmente veio da árvore. As mesas onde nós comemos, se não forem de plástico ou de metal, vieram da madeira, das árvores. Então nós estamos, de alguma forma, rodeados de árvores. E vocês sabem que um dos grandes problemas que nós enfrentamos em termos ambientais é a desflorestação, o abatimento das árvores. E agora já chega. E agora a pergunta é, e a Bíblia fala de árvores? Vocês lembram-se de alguma árvore que a Bíblia menciona? Bem, podemos falar de várias. Desde logo as oliveiras, as figueiras, as vinhas, que de alguma forma também são árvores. Mais, alguém se lembra de alguma árvore? A macieira. Eu não me lembro da Bíblia falar em macieira, mas talvez a Bíblia do Osório tenha lá uma macieira. Tamareiras tem, de certeza. Eu gostava que tivesse um diospireiro, mas parece que não. Mas nós cá na igreja, aqui há uns anos atrás, também tínhamos uma árvore, sabem? Ficava ali onde está agora o nosso salão, mas havia lá uma macieira. Aquela macieira dava maçãs que era um espetáculo. Aquilo não se conseguia comer. Acreditem. A verdade é que nós também não dávamos tempo a que a árvore pudesse dar o fruto o tempo suficiente para amadurecer, porque a malta ia lá, tirava as maçãs, comia as maçãs e dizia, isto é muito mau, mas comia na mesma. Bem, a Bíblia fala-nos de árvores, fala-nos. Desde logo, o livro de Gênesis, fala-nos de um jardim que estava repleto de árvores. Depois, se nós nos lembrarmos, como é que a Arca de Noé foi construída? Com madeira de árvores. A Arca da Aliança, feita de madeira e revestida a ouro. No Gólgota, no Calvário, nós também temos lá uma árvore. E se fôssemos rigorosos, aquela mesma árvore que nos aparece em Gênesis, no início da Bíblia, que é a árvore da vida, ela depois vai aparecer novamente no final, no Apocalipse. A árvore de vida. Então, é que a Bíblia, quando nos fala, ela fala-nos de coisas transcendentes, sobrenaturais, mas também nos fala de coisas que nós conhecemos muito bem, do nosso dia-a-dia. O próprio Senhor Jesus, quando ele ensinava, ele usou exemplos de coisas materiais, naturais, para ensinar verdades espirituais. Umas mais profundas, outras mais simples, mas todas elas com o sentido de que nós pudéssemos aprender com a rotina, com as coisas normais que nós encontramos na Bíblia. Ele falou-nos de lírios dos campos, ele falou das ovelhas e de pastores, ele falou do semeador e da semente e também das árvores. E desde já eu gostava que nós pudéssemos identificar no que este tema diz respeito, que em todo o mundo, se nós pudéssemos dividir o mundo em duas partes, nós íamos encontrar facilmente dois tipos de pessoas. Primeira, Gênesis 3:8. Querem abrir comigo rapidamente? Esta é a primeira categoria que eu gostava de identificar convosco nesta tarde, de pessoas. Diz-nos então o texto de Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Sabem, e esta é a condição de grande parte da humanidade, de homens, mulheres, crianças, velhos, que se escondem de Deus atrás das árvores ou entre as árvores. Nós sabemos pelo relato bíblico que Adão e Eva se esconderam imediatamente a seguir a terem desobedecido, a terem pecado. Por isso, eles se escondiam entre as árvores. Eles pensavam que podiam fugir de Deus. Eles pensavam que podiam se esconder de Deus. Talvez se eu me esconder debaixo desta ramagem, se eu me esconder debaixo deste arbusto,
Talvez Deus não me veja. Olha, eu quero te dizer que não é verdade. Aliás, o próprio salmista, ele dizia a determinada altura: olha, de onde é que eu me esconderei de Deus? Se eu subir ao céu, Ele lá está. Se eu descer ao inferno, Ele também lá está. No abismo, se eu fizer a minha habitação, não dá para fugir de Deus. E aquele ponto de encontro que era o Éden, em que Deus vinha ao final do dia para falar com Adão e com Eva, para estar com eles, passou de ser um ponto de encontro para ser um ponto de fuga, de escapatória. Pensava Adão e Eva. Um jardim que era um jardim aprazível, um jardim em que Deus tinha colocado lá o homem para que ele pudesse refrigerar a sua vida, viver com delícias, transformou-se num labirinto de vergonha e de medo. As mesmas árvores que até então davam sombra passaram a tornar-se num esconderijo da sua culpa. E muitos hoje procuram esconder-se atrás de tantas árvores. Da árvore da religiosidade, pensando que pelos seus feitos religiosos, pelo cumprimento de promessas, pelas rotinas religiosas de ir à igreja, que o seu problema está resolvido. Outros procuram por simplesmente negar. Não. Deus não existe. Se Deus existisse, por que é que eu estaria assim? Tantas desculpas, tantas justificações, que não são meros artifícios de tanta gente que se esconde ou pretende esconder de Deus. E a Bíblia mostra-nos, e nós olhamos, basta olhar para a história da humanidade, que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais destruição ele provoca. Quanto mais o homem foge de Deus, mais morte e ele causa, mais caos acontece. Porque a verdade é esta, que o pecado leva-nos a esconder-nos. Mas a Bíblia mostra-nos que não é possível fugir de Deus. A Bíblia mostra-nos que a fuga que o pecado nos leva a realizar, ela nos leva a uma viagem de morte. Isto é muito sério. Isto não é apenas uma ilustração que a Bíblia nos dá acerca de Adão e de Eva, é a realidade da humanidade que vive querendo se esconder de Deus. Uns escondem-se na incredulidade, na religiosidade, na moralidade vazia. Talvez se eu for muito bom, muito justo, talvez eu possa agradar a um Deus. Talvez Ele exista ou não, mas não interessa. Eu vou me esforçar para fazer o bem. Sabem, Paulo tinha feito de tudo para fazer o bem. Ele considerava-se tudo aquilo que ele tinha feito de bem como resíduo, como lixo. Não há bem possível diante de um Deus que é santo, porque o nosso bem não são muitas vezes mais do que atitudes egoístas para nos tentarmos justificar. Então, primeiro, as pessoas que se escondem entre as árvores, tal como Adão e Eva fez. Segundo tipo de pessoas, venham comigo para Atos 5:30. Atos, livro de Atos, agora no Novo Testamento, capítulo 5 e versículo 30. Diz-nos o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. A solução que Deus encontrou para que o problema causado por Adão e Eva, que os afastaram de Deus, que romperam a comunhão com Ele, que eles fugiam no meio das árvores para se esconderem de Deus, foi agora resolvido numa outra árvore que a Bíblia chama de madeiro. Sabem, a cruz que nós conhecemos hoje é uma cruz, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. A cruz no tempo de Jesus não era mais do que uma tosca árvore tratada, cortada, pregada, uma para cima, uma na horizontal, outra na vertical. É que a Bíblia descreve aqui neste versículo como sendo um madeiro.
Era um instrumento de morte, era um instrumento de tortura, não era um instrumento que alguém ficasse contente pelo seu destino terminar no madeiro. Aliás, a própria Bíblia descrevia que maldito aquele que fosse morto no madeiro. Mas é exatamente neste paradigma que Deus usa. É que Deus usa um instrumento que era de morte para vida. Um instrumento que era de maldição para bênção. Então nós, quando olhamos para a cruz e para o Gólgota, para o Calvário, para aquele momento em que Jesus foi colocado lá naquela cruz, nós estamos a olhar para uma árvore e vemos um homem crucificado no madeiro. Mas não um homem qualquer. Jesus é o Filho de Deus. Ele encarnou, ele é o próprio Deus, que veio dar a sua vida para resgate de mim e de ti. Para que a relação que tinha sido quebrada lá há muitos anos atrás, naquele jardim cheio de árvores, com Deus, fosse retomada. Gálatas 2:20 diz-nos o seguinte: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o homem que se escondia lá no meio das árvores, com vergonha, com o peso da culpa, com a carga da condenação que o seu pecado e a sua desobediência lhe impuseram, é agora restaurado pelo poder de Deus. A salvação que está ao alcance daquele que crê. Romanos 5,19, nós lemos o seguinte: porque como pela desobediência de um só Deus muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E o primeiro convite nesta tarde para cada um de nós é este. E a pergunta é: onde é que tu tens vivido? Se esconder-te de Deus no meio das árvores, sejam elas quais forem, do sucesso, da religiosidade, da moralidade, ou tu tens reconhecido os teus pecados, quando olhaste para aquele homem que foi preso lá naquele madeiro, naquela árvore, e reconheceste que ele entregou a sua vida por ti, e a partir daí tu desejas caminhar com ele. Esta é a pergunta: onde é que tu tens vivido? E se tu tens vivido uma vida escondida, eu digo-te: olha, não vivas mais. Venha Ele. Venha expor o teu problema, a tua situação, a tua circunstância, e Ele vai te trazer coisas novas à tua vida. Colossenses 1, 12 e 13 lemos o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos da luz. Eu não sei se nós percebemos a dimensão da responsabilidade pela qual somos chamados a viver. Santos da luz. E depois continua: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o nosso chamado, quando nós dizemos sim a Deus. E Ele continua a chamar. Qual é a tua resposta? Bem, João 15, 8, mais à frente, mais atrás neste caso, Jesus, em conversa com os seus discípulos, a determinada altura, ele dizia-lhes o seguinte: olha, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus estava a colocar a fasquia alta, estava. Mas olha, o cristianismo não é para ser vivido com a fasquia por baixo. Tu dizes: mas eu não consigo. Pois não, tu por ti nunca vais conseguir. Mas o Espírito Santo que está em ti, se tu és filho de Deus, Ele vai te habilitar e permitir para que tu possas viver. Dos grandes erros que nós muitas vezes cometemos é que nós baixamos a nossa teologia em função da nossa prática, quando devia ser ao contrário. Eu devia levar o meu comportamento, a minha postura, a minha prática ao nível daquilo que eu acredito. E muitas vezes eu tenho visto gente a baixar a sua crença em função da sua incapacidade de vida e em função da sua queda. Mas lembremos-nos que o Senhor Jesus nos tem chamado não a vivermos e sermos por cauda, mas sim sermos por cabeça. Isto faz
É isto que faz em nós. Dizia então o versículo: nisto é glorificado o meu Pai, que deixe muito fruto. E nós estamos então a falar de árvores. E se há coisa que podemos aprender com alguma coisa, com árvores, é acerca de dar. O que é que dizia o versículo? Dar fruto. Vocês conhecem mais alguma coisa que dê fruto sem ser as árvores? Eu não conheço. E de facto, o que é que nós temos a aprender com árvores e com fruto? Se eu vos perguntasse quais são as componentes de uma árvore, o que é que vocês me diziam? Isto é fácil, até os meninos sabem. Componentes, como é que é composta uma árvore? Coisas físicas. Nós olhamos, uma das componentes da árvore é o fruto. Antes do fruto temos o quê? A raiz. Depois temos o... Vocês não aprendem isto no Brasil? No Brasil não há árvores? Muitas? Então, Emanuel, raiz, depois... A Isabel fez... o João Sérgio tem trabalhado bem. Raiz, tronco, ramos ou as folhas e depois... É simples, não é? Lá fora eu vou-vos pedir para fazerem um desenho de uma árvore. Vamos ver o que é que vocês... É isto, basicamente as árvores. Raízes, tronco, folhas e fruto. E nós temos então a nossa árvore. E normalmente das árvores o que é que nós destacamos mais? É do fruto. Porquê? Dá para... Eu não sei, já vos disse, eu gosto de Diospíris. Não sei se mais alguém gosta de Diospíris. É para mim a minha fruta mais deliciosa, preferida. Mesmo quando às vezes no fim aquilo começa a arranhar, sabem aquela coisa? A língua fica ali perra. Mas valeu a pena, não é? Porque antes o doce estava lá. E nós gostamos então de destacar os frutos. E os frutos são importantes. Muito importantes. Porque vocês já sabem que sem fruto, ou melhor, é no fruto que está a semente que vai permitir o quê? A árvore reproduzir-se. Se não houver fruto, não vai haver futuro. A árvore tem presente, sem fruto não vai ter futuro. E nós às vezes achamos que o fruto é só para ser visto, apreciado. Não. O fruto é o garante da continuidade. Porque é na semente então que está guardada, é no fruto que está guardada a semente. E isto, o que eu vou dizer a seguir, não invalida de alguma forma a ênfase e a importância que nós devemos dar ao fruto, mas não é isso. Mas aquilo que nós temos que pensar, e que é numa frase, aquilo que de alguma forma eu queria destacar nesta tarde, é que o fruto é a consequência, não é a causa. O fruto é a consequência, não é a causa. O fruto é o resultado visível de alguma coisa invisível que as árvores fazem antes de darem fruto. Que acontece sobretudo onde? Na profundeza da terra, onde não se vê nada a acontecer. E sabem, muitas vezes nós, na nossa própria vida, nós lutamos com a falta de fruto. Às vezes na igreja lutamos com a falta de fruto. E nós ficamos a olhar, mas porquê é que não temos fruto? Se calhar aquilo que nós temos que olhar para nós não é considerarmos apenas a falta de fruto, é como é que estão as nossas raízes. Como é que estão as nossas raízes? E reparem, a Bíblia dá-nos um princípio muito interessante que reforça isto que eu estou a dizer. Em 2 de Reis 19:30, nós podemos ler o seguinte. Este é um princípio que nós muitas vezes nos esquecemos. Tal é a nossa ânsia, o nosso desejo de ver fruto a acontecer. Nós descuramos isto. Então, 2 de Reis 19:30, lemos o seguinte. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Lançará raízes onde? Para baixo. E o fruto dará para cima. Então qual é o princípio? É exatamente este. É que o fruto e o problema da falta de fruto
não tem a ver necessariamente com uma doença da árvore, não tem a ver com uma praga que veio, não tem a ver com uma geada que aconteceu, com uma chuvada que atirou o fruto abaixo, mas tem a ver com um problema de raízes. E muitos têm preocupação de dar fruto, e é bom que tenham, mas nem tantos têm a preocupação de criar raízes. O fruto é visível, as raízes não. O fruto recebe aplausos, as raízes permanecem em silêncio e no anonimato. O fruto é fotografado e dá likes no Facebook e no Instagram. As raízes são esquecidas, não são lembradas. Mas sem raízes, nós sabemos que não há fruto. Deixem-me dar um exemplo. A Bíblia fala muito de árvores, conforme vos dizia, e uma das árvores que a Bíblia menciona muitas vezes tem a ver com o cedro do Líbano. Era uma árvore que dava uma madeira muito boa. Aliás, Salomão, para mandar construir o templo, mandou vir a madeira lá do Líbano para construir o templo. Era uma madeira nobre, era uma madeira resistente, era uma madeira que se distinguia dos outros. E esta árvore, para ser criada, tem uma particularidade. E a particularidade é esta: é que quando a semente do cedro é lançada à terra, durante 3 anos, 4 anos, aquilo que aquela semente está a fazer é a desenvolver raízes. Ela cresce 30, 40 centímetros e chega a ter raízes de 1 metro, 1,5 metro, 2. E vocês dizem assim, mas isto não é muito razoável. Então uma planta com 30, 40, 50 centímetros, para que é que precisa de uma raiz tão grande? Não precisa, ou precisa? Não precisava se ela tivesse apenas 30 centímetros. Mas aquilo que esta planta nos ensina é que para ela ter um futuro com solidez, para que ela possa crescer, pois é, tem que ter raízes. Tem que ter raízes. E se alguém passasse por aquela planta a crescer com 30, 20, 30, 50, 60 centímetros, ela, passados este tempo todo, ela dizia, olha, esta é uma árvore que não dá nada. É ou não é? Eu tenho lá um limoeiro que o meu pai lá plantou lá em casa, e aquele já tem pai uns 5 anos. Não há maneira daquilo dar fruto. Mas se nós olharmos para este princípio, eu espero que aquele limoeiro me venha a dar muitos limões, porque o limão está muito caro. Eu nunca comprei limões e agora tenho que comprar limões. E o limão está muito caro. Sabem? E tal como este cedro do Líbano nos ensina, e é uma árvore que nos está a ensinar, se tu queres construir alguma coisa na tua vida que vai perdurar, tu precisas de olhar para as tuas raízes. Lançar raízes para baixo, para então dar fruto para cima. E uma das coisas que nós precisamos entender, sobretudo os mais novos, é que isto demora tempo. E nós, a sociedade que vivemos, nós não gostamos de esperar. Quem é que aqui gosta de estar à espera? Numa fila de supermercado. Nós procuramos o quê? Ser despachados rapidamente. Se tiverem que ir às finanças, então é uma dor. Ainda por cima, ir às finanças é sinal de que vamos ter que pagar alguma coisa normalmente ou reclamar porque já pagamos alguma coisa. E então esperar para que isso... Nós vivemos numa era de velocidade e de rapidez. Mas a verdade é que criar raízes saudáveis demora tempo. Isso implica paciência, isso implica perseverança, isso implica humildade, porque é um trabalho que ninguém vê. Olha, naquele tempo em que tu estás sozinho a estudar a palavra, sem ninguém, que não estás a estudar a Bíblia porque vais precisar pregar, ou vais precisar dar o estudo bíblico, ou vais precisar... Não, porque estás a criar condições para um dia poderes vir a fazer isso. Prepara-te. Prepara-te. Infelizmente nós vemos muita gente que chega, que se converte, que
quer rapidamente começar a dar fruto, e um dos erros que muitas vezes acontece nas igrejas é dar oportunidade a essas pessoas que acabaram de chegar, de exercerem ministério, e esquecemos que isso não é bom. Eu posso-vos dizer que um dos maiores erros como líder que já cometi foi dar uma responsabilidade a uma pessoa que não tinha maturidade para ter. E a coisa correu mal. E sabem de quem foi a culpa? Não foi dela, foi minha. Porque eu é que tinha que perceber se ela tinha ou ele tinha maturidade para o fazer. Paciência, perseverança, para criar condições para crescer. E depois sim, na igreja deve haver espaço para todos. Não é para 2 ou para 3. Não é para 2 ou para 3. E quando é só para 2 ou para 3, pode haver 2 razões. Primeira, porque os 2 e os 3 não querem mais ninguém. Segunda, porque mais ninguém quer aquilo que os outros fazem. Estes 2 e 3. Paciência. Tempo. Levítico 19, 23 e 25. Diz-nos o seguinte. Ainda estão cá? Estamos a falar de árvores? Estamos a ver aquilo que ela nos ensina? E vamos ver, então, em que medida a importância das raízes para então podermos dar fruto, e é isso que estamos a meditar. Então, Levítico 19, 23 e 25 diz o seguinte: e quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso seu fruto. 3 anos vos estará incircunciso, dele não se comerá, porém no 4º ano todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que é que este versículo está aqui a dizer? Muito fácil. Olha, Israel, vocês vão entrar lá na terra prometida que eu vos prometi. Há coisas que vocês já vão usufruir, porque já lá estão. Há outras que vocês vão construir e vão estar a plantar. Quando vocês plantarem árvores de fruto, quando ela começar a dar fruto, no 1º ano, vocês não vão comer. 2º ano, vocês não vão comer. 3º ano, o que é que vai acontecer? Vocês continuam proibidos de comer. Agora, imaginem lá, o povo, lá no quintal, a laranjeira, o diospireiro, a dar diospiros bons, olhar para aqueles diospiros madurinhos, e Deus tinha dito: não vais comer no 1º ano. 2º ano, os diospiros a caírem, a alimentarem os pássaros que vinham comer, a deliciarem-se, até o desgraçado do pardal alimentava-se melhor do que nós. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chega ao 4º ano. Ok, agora vocês vão recolher os frutos e vão me entregar a mim, no templo, aos sacerdotes. Eles é que se vão alimentar. Serão consagrados ao Senhor. Mas finalmente, no 5º ano, vocês irão usufruir e desfrutar do fruto. E o que é que Deus nos está aqui a dizer? Olha, é que Deus sabe que durante os primeiros tempos daquelas árvores, se eles comessem, elas não iam ter capacidade de continuar a dar no futuro. E muitas vezes Deus tem-nos impedido de fazermos coisas para que não façamos no imediato, mas para que possam acontecer no futuro, não apenas uma vez, mas uma e outra, e outra, e outra. Se começassem então a comer o fruto daquela árvore, ou daquelas árvores muito cedo, eles estariam a enfraquecer a árvore, a debilitá-la. E a sua capacidade de dar fruto no futuro seria condicionada. E um dos exemplos que vocês quiserem considerar, que nós encontramos no texto bíblico, lá no livro de Gênesis, é da vida de José. Lembram-se de José do Egito? Um dos filhos de
Ainda está cá alguém? Alguém se lembra? Alguém foi à escola dominical nos últimos 30 anos? Abraão, Isaac, Jacó, e depois de Jacó aqueles 12 todos. José, o filho de Jacó. 17 anos de idade. Ele é traído pelos irmãos, é vendido como escravo. 17 anos. O que é que faria qualquer um de nós se a família lhe fizesse isto? Íamos ficar satisfeitos da vida. Não íamos reclamar. Eu não sei o que é que seria convosco, mas eu sei muitas vezes o que se quer que certamente ia fazer. Eu não ia ficar calado. Eu não ia estar a levar sem a comer, como é que é? A calar, a comer e a calar. Então vemos José, 17 anos, todas as injustiças, ele levam-no a quê? A estar calado. Ele não se revolta contra Deus e ele não amaldiçoa a família. E durante um determinado tempo, nós vemos como é que Deus usou e trabalhou na vida de José. O que é que ele estava a fazer? A criar raízes, a desenvolver raízes no seu caráter. Na casa de Potifar, e ele não disse, olha, está perdido por 100, perdido por 1000. Não. Ele serviu com excelência e manteve a sua integridade. Na prisão, quando foi acusado injustamente de tentar violar a mulher de Potifar, o que é que ele fez? Ele continuou a servir os outros. Lembra-se do padeiro e do copeiro? E durante todo este tempo, que nós olhávamos e víamos o quê? Uma vida fracassada, desperdiçada. Era ou não era? Mas chega aos 30 anos de idade. 13 anos depois, José assume aquilo para que Deus o tinha e estava a preparar. E ele vê a sua família reconciliada. Ele é usado por Deus para salvar uma nação. Ele torna-se governador do Egito. 13 anos a criar raízes para então dar o fruto que Deus queria. É muito tempo, dirão alguns. Porquê é que Deus faz assim? Olha, eu não sei porque é que Deus assim faz. Mas uma coisa sei, quando Ele faz assim a coisa corre bem. Quando nós somos apressados e queremos fazer de outra maneira, não corre. Raízes. Se eu vos perguntasse, para que é que servem as raízes? Vá lá, rapidamente. Para que é que servem as raízes? Não percebi. Alimentar. Quem é que disse alimentar? Põe a mão no ar. A Maria Emília ainda está acordada e está aqui à frente, é o que dá. O alimento para a árvore vem pelas raízes. Segunda coisa, consegue identificar para que servem as raízes? Para dar estabilidade e segurança à árvore. Mateus 7, 17 e 18, rapidamente. Eu vou começar a acelerar, está bem? Mateus 7, 17 e 18 diz-nos o seguinte: assim toda a árvore boa produz maus frutos, bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a boa árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus. E o fruto é mau porquê? Quando se alimenta mal, quando as tuas raízes são más. E esta é uma lei espiritual, não é biológica nem física. Inexoravelmente, quando nós nos alimentamos espiritualmente mal, nós vamos dar mau fruto. Deuteronômio 29, 18 diz o seguinte: para que entre vós não haja mulher, homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Há raízes más? Olha, há raízes venenosas. Não são más. São mais que isso. São venenosas. E este é um versículo muito forte. Há coisas que, não sei se passa convosco, mas há coisas que eu não gostava que estivessem na Bíblia. Mas estão. E nós as aceitamos ou aceitamos.
porque não temos outra alternativa. Este é um versículo forte. E Moisés está a advertir o povo de Israel, olha, sobre o perigo que eles iriam ter se permitissem contaminar-se com os outros povos. Basicamente, aquilo que se tivesse a dizer à igreja era: igreja, tenham cuidado com a influência do mundo no vosso meio. E lembremos de uma coisa: nós vivemos em guerra. A igreja vive em guerra contra um sistema mundano. E aquilo que muitas vezes acontece, se nós não pusermos trancas à porta, o mundo vai estar a entrar pela igreja. E para isso é preciso discernimento, e para isso é preciso coragem, e para isso é preciso pôr a casa em ordem. Porque estas raízes venenosas, elas não vão ficar escondidas para sempre, elas vão se revelar no fruto mau mais à frente. Mas a Bíblia também fala de fruto bom, de fruto santo. Romanos 11:16 diz o seguinte: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, Paulo faz esta correlação direta. Se o fruto é mau, e de ver porque é que está mau. Porque as raízes estão más. Então, se nos alimentamos mal, vamos dar maus frutos. E se as nossas raízes não estiverem saudáveis, toda a árvore está em perigo. Jeremias 17, 7 e 8 diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor. Eu não sei se Jeremias precisava de escrever mais alguma coisa. Se ele escrevesse um livro só com esta frase num versículo, era suficiente. Estão de acordo? Sabem, às vezes nós queremos acrescentar mais coisas. Olha, se não consegues decorar um versículo muito grande, eu digo-te, decora só esta parte do versículo: bendito o homem que confia no Senhor. Ponto. Jeremias 17, 7. E depois ele continua, porque apesar de ser suficiente, Deus sabe a nossa limitação e Ele vem explicar a seguir. E cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Esta é a árvore descrita por Jeremias, comparando uma árvore que passa por este processo a um homem que confia em Deus. Um homem que coloca a sua confiança em Deus. Primeiro, é a árvore que estende as suas raízes para ser nutrida, alimentada pelos ribeiros. Não aquelas águas paradas. Eu não sei se vocês já viram água parada. Durante muito tempo, o que é que vai acontecer? Vai começar a cheirar mal. Putrefação. A madeira começa-se a desfazer, a bicharada começa toda a aparecer. Eu desafio-os a beber essa água. Eu não bebia. Mas no ribeiro que está a correr, em que há água fresca, que nós ouvimos aquele borbulhar, sabem? Essa água é que alimenta. É esta árvore que se estende as raízes para o ribeiro e não receia então quando vem o calor. A sua folha fica verde, mesmo nos momentos difíceis. E todos vamos ter momentos difíceis. E se não tivermos água refrigerante, fresca, para nutrir a nossa alma, nós vamos secar. Eu digo sempre isto: não há super-heróis espirituais. Há gente que está na dependência de Deus e há gente que não está. No ano de sequidão, a nossa fadiga. E há alturas na vida em que parece que Deus não fala connosco. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas se nós formos para a Bíblia, nós temos 400 e qualquer coisa anos em que Deus não se pronunciou com o povo de Israel. Deus às vezes faz silêncios. Deus às vezes não fala. O que é que nós fazemos nesses silêncios? Bem, se Deus não fala, então eu vou arranjar alternativa. Se Deus não fala, é porque já falou e tu não escutaste.
Então é tempo de tu te lembrares daquilo que Deus falou. E às vezes, por simplesmente Deus não fala porque não quer falar. E nós temos que compreender a sua soberania. Mas no versículo 4, ainda no versículo nós lemos que não deixa de dar fruto. E esta é uma promessa extraordinária. No meio das circunstâncias piores, adversas, esta árvore continua a dar fruto. Bem, eu estou quase a terminar. Que raízes, então, desenvolver? Bem, há muitas raízes que nós podemos desenvolver. Boas. Eu só vos vou dar 3. Senão estaremos aqui até à próxima semana. Ou mais. Venham agora, Hebreus 12:15. Agora vos dar tempo para abrirem. Hebreus 12:15. Livro de Hebreus 12, versículo 15. Que raízes desenvolver? Diz-nos o texto. O escritor aos Hebreus escreveu o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A primeira raiz é que temos a desenvolver e a preservar e a estar atentos como é que está na nossa vida, a raiz da graça. A raiz da graça é fundamental para aqueles que dizem que são cristãos. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos mantidos, é na graça que nós conhecemos. Aliás, Pedro, é que nós crescemos. Pedro diz, olha, antes crescei na graça e no conhecimento. É através da graça que fomos salvos, é pela graça que somos mantidos, é na graça que crescemos. Isto faz sentido? É este o ensino da Bíblia. E reparem que o texto, no versículo que nós lemos, como o escritor aos Hebreus, ele faz este contraste entre uma raiz de graça ou uma raiz de amargura. Por uma razão muito simples. Se não houver graça, vai haver amargura. Se não houver graça, vai haver ressentimento. Se não houver graça, vai haver falta de perdão. A raiz da amargura é provavelmente das raízes mais destrutivas que nós podemos alimentar na nossa vida. Ela alimenta-se de mágoas. Ela alimenta-se de ressentimentos. Ela alimenta-se de ofensas não resolvidas e que nos perturbam. E afeta não apenas o próprio, conforme diz o texto, mas aqueles que o rodeiam e contaminam outras. E quantas igrejas têm sido devastadas por falta de graça? Quantas famílias têm sido destruídas por falta de graça? Quantos relacionamentos têm sido quebrados por falta de graça? A raiz da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, desenvolver a raiz da graça às vezes dói. Não nos enganemos. Mas se a graça de Deus estiver em nós, é possível. Raiz da graça. Segundo, raiz do amor. Efésios 3, 7 a 19. Diz o seguinte. Estão lá? Efésios 3, 17 a 19. Paulo agora usa uma dupla metáfora. Diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Bem, o que é que Paulo está agora a falar? De uma palavra de 4 letras apenas. Palavra? Qual é? Amor. Segunda raiz, então, que eu gostava que nos lembrássemos, é a raiz do amor. E Paulo usa, então, esta metáfora de estarmos arraigados. Arraigados, criar raízes, como uma árvore, e depois fundados, e alicerces num edifício. E o amor, então, simultaneamente, onde o solo onde crescem as nossas raízes,
e o alicerce sobre o qual construímos a nossa vida. Estar arraigado em amor significa que Deus é fonte da nossa nutrição espiritual. Não amor que é produzido por esforço apenas, mas vem de Deus. E depois o resultado é extraordinário. Estes 4Ds, de 4 dimensões: altura, comprimento, profundidade e largura. Por último, a raiz da fé. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. É o que lemos em Colossenses 2, 6 e 7. A raiz da fé, aquela que nos liga diretamente a Cristo. E se nós não tivermos atenção e consideração na avaliação que fazemos na nossa vida, acreditem que os maus frutos vão acontecer. Porque eles sempre se manifestam. O Senhor Jesus dizia: olha, pelos frutos, Então, é tempo. Enquanto és jovem, de olhar para as tuas raízes. Enquanto és velho, olhares para as tuas raízes. Porque sempre vais a tempo. Sempre vais a tempo. Bem, para terminar, mesmo, o que é que nós podemos aprender com as árvores? Cada um de vocês dirá. Talvez alguma das coisas que eu falei nesta tarde não tem nada a ver convosco. Não tem problema. Mas se calhar houve uma frase que Deus falou ao teu coração. Guarda. Há coisas que eu gosto de dizer sempre, que nós aprendemos hoje, que não é para serem usadas hoje, mas é para serem usadas daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. Guarda. Guarda. Vimos 3 categorias de pessoas. Aquelas que vivem fugindo e escondendo-se de Deus no meio das árvores. Aqueles que procuram vida no homem que ficou e foi crucificado no meio da árvore, que era uma cruz. E aqueles que, como árvores plantadas junto a ribeiros, vivem com as suas raízes saudáveis e dão fruto. O meu desafio então é este, para mim, identificar em que categoria eu estou. E se ainda estás a esconder-te de Deus, não fujas mais. É tempo de sair do esconderijo da vergonha e voltares para Deus. Se já experimentaste a salvação da cruz, é tempo de viveres e dedicares a tua vida no desenvolvimento de raízes espirituais profundas. Não nos contentemos com uma fé superficial, meus irmãos. Somos chamados a mais. A fasquia do Evangelho é grande. Deus continua a atrair para si homens e mulheres que o querem seguir e se entreguem de coração inteiro, não apenas partes. Então investamos tempo a avaliar, a desenvolver as raízes da nossa vida, que nós sabemos como é que podem ser alimentadas. Pela graça, em amor, pela fé. Por isso temos uma coisa que é essencial, a palavra de Deus. Temos a oração, temos a igreja, a comunidade para nos edificarmos uns aos outros. E por último, e que nós não gostamos de ouvir, mas eu vou ter que vos dizer, uma das formas como Deus age na nossa vida para fortalecer as nossas raízes é no meio da prova e da tribulação. Para Ele mostrar que nós, por nós próprios, não podemos, mas Ele em nós. Ele nos fortifica e nos segura na sua mão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.